Então, irmãs, nós vamos dar início, obrigação ou ministério. A gente já leu o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente chama esse de o cântico dos degraus, porque era o cântico que eles usavam, porque uma vez por ano eles tinham que ir a Jerusalém, né? Então, eles faziam uma peregrinação para Jerusalém, para cultuarem todos juntos lá, né? Para congregarem, né? E então a gente chama do cântico dos degraus. Enquanto eles estavam indo, vários salmos eram cantados, eram recitados, né? Pelas famílias que se juntavam. Então passavam uma comunidade, vinha umas 10 famílias que juntavam, então quando chegava lá era uma multidão de gente, né? Então eles iam se ajudando, cuidando uns dos outros. Então tem vários salmos que foram que iam sendo recitados nesse caminho. E então o Salmo 122 ele traz isso para nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o alvo da nossa lição, o tema da nossa lição é obrigação ou ministério. E nós vamos então ver o que nós precisamos primeiro saber. Nós precisamos entender a relevância de estar presente no culto congregacional, né? Essa palavra congregação, que a gente vai entender o que isso significa para nós. O que nós temos que sentir, o que nós podemos trazer, que tipo de valor. Então, qual é o valor do culto congregacional para nós, certo? E também nós precisamos saber, sentir, mas nós também precisamos o quê? Agir, certo? Nós estamos aprendendo isso, é participar assiduamente do culto congregacional. Então esse é o alvo da nossa lição hoje. Vamos lá? E antes então da gente começar a nossa lição, vocês lembram desse neto, né, irmãs? Lembram? Então vamos lá, as nossas irmãs coristas de plantão ali, quem sabe esse cântico? Quem sabe? Vamos lá? 1, 2, 3, já! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu creio com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém? Foi o primeiro que eu lembrei, né? Falou congregar, foi o primeiro que eu lembrei, esse neto, né? A gente cantava muito, né? Agora a gente canta menos. Mas só para a gente entender qual é o valor, né? Da gente entender como corpo, quando nós estamos juntos, nós estamos ali confirmando, afirmando a aliança que nós temos, né? Com o Senhor. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Então nós precisamos estar
Pode passar. Isso. Então, vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui, né? Obrigação ou ministério? Nós precisamos, como ovelhas, né? Do pastoreio do nosso Deus. Ele é o nosso pastor. Fala, né? Que Jesus é o nosso pastor, o bom pastor, é o bispo das nossas almas. É Ele que cuida de nós, é Ele que provê as nossas necessidades. Sejam bem-vindas aí, meninas. Então, é Ele que provê todas as nossas necessidades, é Ele que sacia a nossa sede, é Ele que nos dá alimento, sustento, proteção, todas essas coisas. Então, mas Ele diz que nós precisamos o que, irmãos? Congregar. A importância de nós estarmos juntos, né? Como congregação. Pode passar. Então, ali estamos nós. Então, vamos ver da onde saiu essa congregar, né? Esse valor de nós estarmos congregando. Então vamos ver Êxodo 17:1. Então no Antigo Testamento nós temos ali essa palavra, congregação. Então juntos na congregação. Êxodo 17:1. Êxodo 17:1. Então, a primeira vez que essa palavra foi usada, gente, foi usada aqui, né? Em Êxodo capítulo 17:1 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Retifim, e não havia ali água para o povo beber, né? Então, por exemplo, o povo reunido, então, é chamado do quê? Congregação. A gente só é congregação quando a gente está reunido. Então, o povo reunido é uma congregação. Então, nós precisamos congregar, estarmos unidos, juntos, certo? Então, eles saíram da escravidão do Egito. Eles fizeram então uma aliança, receberam as leis, né? E o povo, então, congregação é uma coisa importante, a origem da palavra. Congregação é um povo, né? Chamado para fora. Hoje a gente chama igreja, né? Então, quando a gente fala congregação, a gente fala igreja. Igreja, o significado de igreja é chamados para fora, né? Então, o povo foi chamado para fora. Certo? E eles tinham então um Deus de aliança, e essa congregação ela tinha também ali a sua liderança, né? Que eram os anciões, os presbíteros, né? Que ajudavam Moisés a governar. Lembra? Jetro chegou e falou: Moisés, como você vai fazer com esse povo todo, né? Cansado lá. E tinha fila de gente com problema. Ah, minha vizinha roubou a galinha, o outro não sei o que, o outro, e né, aquele monte de assunto. Jogou lixo na minha tenda, né? Olha, o cabrito dela entrou lá e comeu né, minhas... Gente, você pensa no deserto, que histórias que saíam ali, hein, gente? Que problemas. Então aí Jetro chegou e deu a instrução para Moisés. Moisés, né, é bom você conseguir líderes. Eles foram, então, gerando, e a partir daquele momento, então, foi saindo essas palavras, né, que no Novo Testamento, então, são usadas, né, dentro da igreja para organizar, e nós temos até hoje, então saíram já de lá, né, daquele tempo lá. Então, o povo congregacional, né, que congrega, sai para fora. Tinha um Deus de aliança, eles tinham então várias pessoas ali que ajudavam então Moisés a governar. Pode passar. Então, uma coisa importante, né, é a regularidade. Sempre havia então uma das marcas, né, de uma igreja saudável é reunir-se regularmente. Por isso que nós temos, né, a nossa reunião, né? Nós já falamos da questão do domingo, de ser o dia que
nós escolhemos para estarmos juntos, para congregarmos, né? Então é muito importante a gente estar debaixo dessa autoridade, né? E quando a gente lembra da nuvem, da coluna de fogo, e o que elas faziam, né? Que elas tinham aquela questão de iluminar, né? De dar a direção, né? A nuvem ia para lá, nós ia para lá. A coluna de fogo à noite, por quê? Para os animais, né? Porque no deserto tinha muitos perigos. Então aquela coluna de fogo era de proteção. E tem hoje a mesma ideia, né? Então reunia o povo, a nuvem cobria, vamos lá. A nuvem parava, a gente parava, né? E a coluna de fogo também ficava, porque às vezes eles precisavam viajar à noite, né? Então era importante. Então você pensa nesses símbolos espirituais e como isso hoje faz sentido para nós como igreja, né? De que quando a gente congrega, a gente tem o que? A direção do Espírito Santo. Às vezes você vem para a igreja, eu sei que todo mundo teve essa experiência, vem para a igreja com uma coisa na mente, no coração, o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu faço, porque chega ali, né? Tem uma palavra, tem um cântico, né? Chega alguém e fala assim, eu sonhei com você. Eu sonhei com você, né? Então a gente tem, por quê? Porque Deus tem os seus meios de usar, né, a congregação. Então a gente tem isso. A gente tem a proteção, né? Nós estarmos juntos, isso é muito importante, né? A gente ir quebrando essas barreiras, porque às vezes as pessoas têm barreiras, né? Isso é muito importante, né, irmãs? Nós vamos um dia morar todos juntos, então a gente tem que começar por aqui já, né? Então, uma das marcas de uma igreja saudável é reunir-se o quê? Regularmente, certo? Uma ovelha, mais uma ovelha, mais uma ovelha, mais uma ovelha. Nós somos ovelhas desse pastoreio. Então, nós precisamos o quê? Estar juntas. Então, a reunião dos discípulos é uma prévia da grande reunião do povo de Deus aonde? Na eternidade. Ontem eu estava lá fazendo a lição, aí deixei a televisão ligada, daí estava lá a entrevista com a Baby do Brasil, com a, acho que é com a vice-pastora, né? Gente, então Deus tem, né? Tem pessoas de todos os tipos. Falei, gente, então vamos tudo conviver, todo mundo junto. Falei, as experiências que essa mulher teve era do jeito dela, da forma dela, as experiências que ela teve, né? De conversão, ela estava contando como que é a vida dela com Deus. Eu falei, gente, a gente olha, não vê, mas quando você ouve a pessoa falando o tipo de experiência que ela tem com Deus e como ela como que é a devocional dela, como que é, ela falou assim, olha, hoje eu dormi das 11 até as 2 da tarde, porque Deus não me deixou dormir à noite, fiquei orando a noite toda. Você pensa que aquela mulher ora, gente? Mas ela, gente, olha a experiência que ela tem com Deus. E às vezes a gente é preconceituoso, a gente olha a aparência, a gente não conta. Gente, quando eu fiquei ouvindo, falei, Deus, eu nunca tive a experiência que essa mulher teve. E às vezes a gente tem preconceito, né, mas eu falei, Deus, e nós vamos nos encontrar lá. Ela falando, né, eu falei, imagina ser vizinha dessa moça lá, né, gente? Vai ser só aí. Então, assim, gente, nós estamos aqui, por isso que é importante nós congregarmos e aprendermos a conviver juntos, porque nós vamos conviver na eternidade, juntas, né, mas então as arestinhas, Deus sabe como aparar, porque a gente vai ter que estar todo mundo bem aparadinho para a gente poder conviver, né, na eternidade. Então, por isso é importante a regularidade. Tem gente que fala assim, uma vez por mês. Tem gente que só vem na ceia. Gente, congregar é regularmente, né? Não tem, só vou quando tem alguma programação. Isso não é congregar. Então, nós precisamos estar juntos para que a gente entenda. Pode passar. Então, a história de hoje, né? Os desigrejados. Eu sou a igreja sozinho. Isso é verdade, mas não. A gente só é igreja unidos. Não tem essa história, né? Então, eu sozinho sou a igreja. Esse é um pensamento errado, antibíblico. A gente é igreja juntos, né? A igreja é comunidade, é um povo, é um ajuntamento, é uma congregação, certo? Então, o que diz sobre isso? 1 Pedro 2,5, vamos ler?
1 Pedro 2:5. Quem quer ler, irmãs, pode ler. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, 4 ainda fala mais ainda, fala assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mas vocês também, como pedras vivas. Então, nós somos o quê? No mundo espiritual? Uma pedra viva. Certo? Então, essa igreja universal, né, de Deus, ela é construída por pedras vivas. Quem? Somos nós. Nós somos essas pedras vivas dessa igreja universal, né? Então ele fala assim: e vós também, como pedras vivas, sois o quê? Edificado o quê? Casa espiritual. Olha, gente, sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Pelo que também na escritura se contém: eu ponho em Sião a pedra principal da esquina. Quem é a pedra principal da esquina? Jesus. Então a primeira pedra que foi colocada, que é a pedra de esquina, que dá a direção, é quem? Jesus. E aí depois, cada um de nós que recebemos Jesus, somos também pedras vivas e somos o quê? Colocados, né? Somos edificados. Casa espiritual de Deus, certo? Então, pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será o quê? Confundidos. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E é uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram desdestinados. Então, é muito importante a gente guardar isso no nosso coração. Nós somos o quê? Pedras vivas desta construção espiritual, igreja, congregação. Então, cada um de nós é muito importante. Cada uma de nós é importante como igreja, como casa espiritual, pedra viva, né? Quando Deus colocou Jesus como a pedra principal, Ele foi colocando cada um de nós. Então, todas as pessoas que entraram na vida de Cristo e Cristo entrou na vida delas, foi essa construção. E nós precisamos estar o quê? Juntos. Entra, pode entrar, moça. Ela quer saber onde é a sala da Paula? É aqui mesmo a sala da Paula. Pode passar outra. Tudo bem? Onde é a sala da Val? Desculpe. Val? Da Valdete? É lá em cima. Lá em cima no andar de 1. Na 2. Quando nós todos, todo mundo aqui, e daí nossa igreja, todo mundo vai ficar no céu? Todo mundo? Sim, todos aqueles que estão em Cristo, sim. E nós vamos se conhecer? Vamos fazer como agora, se eu creio que ninguém vai perder a memória, né? Não está escrito. Eu acho que sim. Nós vamos saber sim. Vamos lá, gente, 1 Coríntios 12:19. Então, olha só, vamos pensar então a gente, pedras vivas, nós edificamos o corpo espiritual de Cristo, Ele é o cabeça e a gente é o corpo, né? Então, o corpo é formado por vários membros. O que disse Paulo? 1 Coríntios 12:19, vamos lá. Mas vamos colocando, é bom a gente marcando esses textos, porque às vezes as pessoas fazem perguntas, né? A gente precisa responder. Ah, não, eu prefiro ficar em casa. Não, gente, importante congregar. Pedrinhas, tochinhas, brasinhas, né, irmãs?
Vocês não gostam, irmãs? Quando vocês vêm para a igreja, dá um abraço no irmão, dá e fala com o outro. Quando você não vem, parece que você está só, não sei, né, gente? Tem uma liga que ninguém sabe. Existe, porque nós somos isso, uma pedra viva, um edifício, né? E é assim que nós somos gerados. 1 Coríntios 12, 19. Eu sinto falta. E é muita gente nessa igreja. Quando eu venho de manhã, eu conheço todo mundo, gente. Quando eu venho à noite, eu fico assim, gente. Se não tem uma amiguinha minha do meu lado, eu fico assim. Então, mas aí a gente vem, a gente conhece os outros irmãos, né? Porque é muita gente. As pessoas que vêm de manhã não são as mesmas que vêm à noite. Então a gente. Eram duas igrejas. Não, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que vir pra gente conhecer os nossos novos irmãos, né? À noite eu fico meio assim, né? Mas vamos lá, gente. Porque a gente precisa conhecer os nossos novos irmãos. Quem vai ler? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então aqui é importante. Paulo disse: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então nós somos um corpo espiritual, certo? E temos vários membros. Um é mão, outro é pé, outro é ouvido, outro é orelha. E todos eles são importantes. E se, olha, gente, outra coisa, a vida minha, vocês não tem nada a ver com isso, porque às vezes as pessoas, elas se afastam, deixam de congregar, e aí nós vamos fazer o discernimento, vamos saber por que os irmãos não estão. Ah, você não tem nada a ver com a minha vida. Tem, porque quando você é pedra viva, preste bem atenção. Se doeu em você, dói no corpo também. Entendeu? O que acontece com você, acontece comigo também, porque nós somos o quê? Um corpo espiritual. Então não tem essa história, irmãs, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O que você faz vai refletir nesse corpo espiritual. O versículo 26 fala isso. Qual? Leia, por favor. Então. Se o membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se o membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Exatamente. Se um membro é honrado, todos são honrados. Se um membro sofre, todos os membros. Então, a vida minha, verdade, que tá sofrendo sozinho. Não existe isso, irmãos. Nós somos um edifício espiritual, né? Então, assim, tudo que acontece com você. Então, olha, gente, vou falar uma coisa para você. Até aonde você vai, o que você pensa, o que você sente, as decisões que você toma afetam o corpo. E a igreja sofre. E a igreja sofre, certo? Então a gente precisa entender, não importa, você vai lá, você continua sendo casa, edifício, pedra, e o que acontecer com você vai refletir no corpo. Então nós temos um organismo vivo chamado igreja, que sofre pelas suas decisões, pela forma como você leva a sua vida. Então não existe, irmãs, não tem a minha vida individual, particular, eu decido. Você não decide, você é um corpo. E aquilo que você faz com o seu corpo afeta esse corpo também. As decisões que você toma afeta esse corpo também, querendo você ou não. Entende? Às vezes eu penso que a filosofia que mais no mundo hoje em dia, de modo geral, principalmente a questão feminista na visão do mundo, é sobre isso. Meu corpo, minhas regras, faça aquilo que te faz feliz. É sempre contramão aquilo que a palavra diz. Sim. É muito incrível como hoje em dia o que mais está em alta é aquilo que vai contra totalmente aquilo que a palavra nos diz. E muitas vezes em algumas atitudes nossas a gente acaba reproduzindo isso, seja dentro do nosso lar, profissionalmente, ou na forma de responder a alguém. A gente, entre aspas, sem perceber, absorve isso e coloca em algumas atitudes, em algumas ações. Quando a gente pensa na família, né? Às vezes os jovens, eu faço o que eu quero, mas a família sofre, certo? Eu sei que eles têm o direito de tomar as decisões, mas dizer que você não sofre, que a família não sofre, que a igreja não sofre, com as decisões dos membros da família, os membros sofrem, sim. Nós somos um organismo vivo e nós precisamos ser o quê? Saudáveis. E a igreja hoje ela está sofrendo exatamente por causa das filosofias, das ideologias que elas se contrapõem contra, porque para Deus nós precisamos estar juntos, nos ajudando, nos auxiliando. Então são várias questões. Uma coisa assim que eu tenho pensado,
E quando eu assumi essa classe o ano passado e a gente montou, né, as nossas equipes, nós temos as meninas aí que ajudam a gente, quando a gente não pode dar aula, então aqui a gente procura todo mundo se ajudar, né? E montar porque não queria só que vocês viessem aqui só para né, fazer, não, quero que a gente seja um organismo vivo, que a gente se ajude, né? Então a gente sempre procura saber como que tá, né, tá acontecendo, tá? Então para a gente trabalhar essa questão da comunhão, da unidade. Então assim, a Patrícia faz parte desse grupo, a Márcia faz parte desse grupo, a Sueli faz parte desse grupo, né? E outras famílias fazem parte. Então assim, e nós precisamos estar juntas, orando juntas, né? Então, tá sofrendo, nós também estamos sofrendo, né? Mas, porque a dor delas é a nossa dor também. Da família delas também é a nossa dor. Então nós precisamos entender que isso é igreja, que nós precisamos estar juntas, orando, intercedendo, vendo se a família está precisando de alguma coisa, né? Então até aproveitando aqui, nós temos uma família. Lembra que eu coloquei no grupo? Nós temos uma moça, ela não participa da classe, mas ela participa na terça-feira da oração. E ela vai ganhar neném, né? E aí a gente colocou lá. E eu queria montar uma cesta para o bebê que vai nascer. Eu acho que ele vai nascer na terça-feira. Então assim, aí as irmãs que quiserem, eu queria montar uma cesta para dar para ela, tá? Aí as irmãs que quiserem trazer, pro próximo domingo a gente vai montar uma cestinha. É um menino, tá bom? O que vocês quiserem doar, a gente vai montar essa cesta para essa moça, tá bom? Então, a gente está fazendo isso, é importante, certo? Vamos lá? Então, olha só, somos ovelhas. Gente, eu amo ovelha. Eu amo ovelha, eu amo saber de ovelha. Gente, nós temos que fazer um estudo só de ovelha. Por que Deus chama a gente de ovelha? Gente, mas é muito legal ser ovelha, né? E a gente saber que a gente tem um pastor, né? Que é Jesus, o pastor. Então assim, e as ovelhas, por que Deus colocou a gente como ovelha? Porque as ovelhas têm umas coisinhas que é muito parecida com a gente, né? Elas são míopes, elas não enxergam muito bem, né? Elas são teimosas. Deus fala, ou Jesus fala assim, não é para lá, elas vão para lá, né? Outra coisa, então elas são burrinhas assim, também. Entendimento, tem que inculcar, falar 1000 vezes a mesma coisa até ela, né? E quando elas são muito rebeldes, o que o pastor faz? Pega ela, quebra a perninha dela, enfaixa a perninha dela, põe ela embaixo do bracinho, né? E aí anda com ela até ela ser curada. Ela dorme com ele, e ele limpa a feridinha, até que essa ovelhinha fique bem, né? Aí quando ela fica bem, né, ficou aqueles meses ali, né, grudadinha debaixo do bracinho do pastor. Aí o que acontece com essa ovelhinha? Quando ele põe ela no chão, nunca mais ela deixa ele. Porque ela experimentou, mesmo no meio da dor, o consolo, a cura, né, o óleo. E ela nunca mais quer sair. Então, às vezes a gente é rebelde, às vezes Deus tem que quebrar a perninha da gente mesmo. Para que a gente ande junto, né? Porque ele está andando a manada para lá e quer para lá, manada para lá e eu quero para lá. Então, às vezes Deus tem que fazer essa obra, né? Mas elas são fofinhas também. Então, ó, todas essas ovelhas se reúnem para ouvir Deus falar por meio da onde? Da sua palavra. Então, quando a gente se reúne, a gente é ovelha. Pensa esse monte de ovelha, né? E uma diferente da outra. Cada uma com as suas características. Não existe ovelha igual, né, gente? Cada uma. Então, agora, quando estão juntas, elas se auxiliam e se fortalecem, né, irmãs? Então, quando a gente vem aqui, eu também sou fortalecida pelas orações das irmãs, né? Pelo estudo da palavra, porque quando eu tenho que estudar, eu também estou me fortalecendo primeiro, a primeira pessoa sou eu, né? Então, a gente está junto para isso. Elas se servem com dons e habilidades, né? A importância da gente desenvolver os nossos dons, auxiliando, né, as outras ovelhas, né, gente? Vamos lá. Então,
a questão muito importante, não se isole. Eu sei que tem pessoas que têm essa característica, né? Eu prefiro sentar sozinho. Eu prefiro não. Gente, a gente é ovelha. E ovelha precisa andar junto. Tem umas ovelhinhas, né, que às vezes elas têm um cheirinho, né? Tem coisinhas. Uma ovelhinha, Olha, então, qual é o texto? O texto, a palavra de Deus, não se isole. Então, encontros com pequenos grupos. Às vezes você não consegue no meio da congregação toda, mas, gente, a gente tem vários grupos, né, irmãos? Tem grupo de oração, tem grupo de estudo. Gente, essa igreja aqui, ela é uma miscelânea, né? Não dá para dizer que você não vai encontrar um espacinho aqui, porque você encontra, é só você querer, porque tem. Então, encontros com pequenos grupos de estudo, tem a escola bíblica, até mesmo um cafezinho, por exemplo. A gente tem aquela cozinha lá, gente, aquela cozinha não é uma benção? Vocês já foram lá na cozinha? Quem já foi lá? Quem não foi ainda, da unidade 2? Gente, a cozinha lá é aberta, o pessoal que vem ensaiar, que vem, às vezes, passa lá, tem o que lá sempre? Que mais? Biscoitinhos, leite, toma um cafezinho, come. Gente, aí o pastor Valdo, isso foi ele, falou assim: eu quero que fique aberta. O povo tem sempre as ideias de fechar. Pastor, eu quero aberta. Sempre tem biscoito, sempre tem a pão, sempre tem vinho. Porque as pessoas vêm do trabalho, às vezes elas precisam. Então a cozinha está aberta. Às vezes a gente senta lá, tem um monte de gente lá que vem não sei de onde. Aí alguém trouxe um pãozinho de queijo, não sei o quê. Gente, é uma coisa gostosa, é um grupo pequeno na cozinha, mas às vezes a gente se encontra lá. E tem até o Ministério da Cozinha Real, que é na quarta-feira, que funciona lá das 2 às 5 da tarde, para quem não sabe cozinhar. Então, vai lá. Certo? Então, são ótimos o quê? Essas coisas para a gente manter a comunhão. Então, tem grupo sim, para você manter a comunhão. Né? Aqui, ó, essas duas aqui são da terceira idade, né? Elas ajudam lá. As meninas. Essas meninas. Aqui, Sueli é do acolhimento. Mas também da terceira idade, do acolhimento. Eu sou do Sim. Você é do departamento infantil, cuida das criancinhas, né? Marinete da cozinha. Essa mocinha aqui também ajuda a gente na limpeza na segunda-feira, ela que dá um geral lá para depois durante a semana. Ana Maria já esteve com a gente, agora tá a carinha dela de felicidade. Está cuidando dos idosos, né? Então, cada um tem aqui, ó. Magalita agora entrou no multiministério, né? A gente voltou, professora, multiministério. Essa moça aqui ajuda a gente na IPD. A Marizilda também está nos grupos, né? Está ajudando a gente, está por aí. A Silvana e a Ede ajudando a gente aqui, né? Então, todas têm um lugar onde, né? A Sueli, ó, sabe por que essa sala aqui está limpa? Então, porque a Sueli, ela cuida da nossa saúde também. Ela trabalha, entende, gente? E tudo isso é importante, né? A gente está fazendo. Então, caso perceba a ausência constante de alguém, procure. Sempre falo, irmãs. Sempre que você puder sentir a falta de alguma irmã, liga, pergunta o que está acontecendo, né? É importante a gente fazer esse papel, se você está sentindo a falta de uma ovelhinha, né? Pode continuar? Então, a gente precisa pensar isso. A igreja e o culto, que é isso que nós vamos finalizar. Hebreus 10, 25. Pois falar uma observação, já que acabou a parte da ovelha, mas dentro da ovelha ainda tem um vídeo também no Instagram, pelas redes sociais, que não sei se vocês já viram, que é uma pessoa chamando a ovelha, elas não vêm, é uma manada real mesmo, assim, elas estão na cerca e ela não ouve. Aí de repente vem o pastor delas, ele só faz um som e todo o rebanho vem, e essa característica nossa também é uma coisa engraçada, assim, como a gente precisa desenvolver, porque às vezes a gente ouve tantas vozes, mas a voz, e aí uma característica positiva delas, né, que elas reconhecem a voz do pastor. Do pastor, né, daquele que está andando com elas, né? Então, Hebreus 10, 25, vamos lá, amigas, irmãs. Hebreus 10, 25. Alguém pode abrir também Salmos 84.
versículos de 2 a 4 e o 10. E alguém abre Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, lê o 24 também, por favor. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Então, gente, é muito importante entender isso. Essa história de ser igreja em casa não existe, né? Quando aquele grande dia chegar, Deus vai levar a sua igreja, né? Vai levar juntos, certo? Então é muito importante a gente estar nesse, como a gente pensa assim, nesse, qual que é o lugar lá onde as ovelhas? Curral. Aprisco. Então assim, esse aprisco, né? Então quando Deus vier buscar as ovelhas, tem que estar no aprisco. Tem que estar congregando, a congregação. Importante isso, né? Quando Deus for levar as suas ovelhas. Então, culto público. Então, não abandone a congregação. Congregar os irmãos. Procurar sempre estar. Porque isso porque, olha, ele fala assim, ó. E olha a advertência, né, irmãos? E tanto mais, quer dizer, quando a gente percebe, irmãos, as coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo biblicamente, né? Sim. A gente está percebendo? No meu coração, Jesus está às portas. E ele fala, e tanto mais quando vedes, estão vendo? Sim, que vai se aproximando aquele grande dia em que o Senhor virá para nos buscar. Então, quando você está vendo essas coisas todas acontecendo, e vou falar para você, Israel é o relógio de Deus. Então, assim, preste bem atenção aonde andam seus pezinhos, e a sua cabecinha e o seu coração, porque Israel é o relógio de Deus. Então, veja, né, que aquele grande dia pode estar se aproximando. Então, vamos se aprumar, né, gente? Vamos se aprumar, botar a vida em ordem, colocar a nossa vida, nossa casa interior em ordem, colocar as coisas em ordem, né? Porque aquele grande dia ele pode chegar. Qual é a necessidade do culto? Salmo 84, 2, 4 e 10. Quem vai ler? Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. 8, né? Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. E também o 10. Porque vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a morar nas tendas dos ímpios. Então, olha só, gente. Então, ele fala 1000 vezes, né? Eu estar na presença de Deus do que estar congregando, né? Ou na tenda dos ímpios. Quem é ímpio? Ímpio é quem não acredita em Deus. Às vezes a gente está tão enrolado com as coisas dessa terra que a gente esquece que a gente tem um lugar, né? A gente tem um refúgio, a gente tem um abrigo. Então, Davi falando como que era importante para ele estar, né? Na presença de Deus com os irmãos congregando. A bênção do culto. Qual que é a bênção do culto? Nós estarmos juntos. Energias renovadas para o quê? Para as lutas diárias. É assim que a gente consegue. Você vem para o culto e eu gosto. Quando termina a oração, vamos, a bênção. Você tem em sua mão, recebe a bênção, porque você vai precisar durante a semana. Tem gente que sai antes. Tem que sair. Gente, eu não entendo como você vem para um culto, antes de terminar o culto, quando você vai receber a bênção, você vai embora. Porque tem que... Gente, terminou, recebe sua bênção, vai embora, você vai precisar. Gente, isso é espiritual. Isso
se a gente continua olhando com os olhos naturais, as coisas que são espirituais, você não consegue. Agora o povo, gente, terminou, antes da bênção, pega e levanta e vai embora, porque tem que sair com o carro, porque tem não sei o quê. Eu falei, gente, é espiritual. Para de olhar as coisas como uma coisa normal, porque é espiritual. Terminou o culto, né? Abraça o irmão, abençoa o irmão, faz isso. Porque isso é importante na nossa vida. Então, olha só. O valor do culto, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Melhores relações de vida estão aonde? No culto. É o versículo 10, esse é o 84. Sim, e faltou ler o 4, na verdade. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles estão te louvando continuamente. Esqueci o 4. Então, bem o quê? Bem-aventurados. Então, existe bem-aventurança, existe bênção em nós estarmos reunidos, congregando, né, na presença do Senhor. A comunhão cristã. Então, isso que é importante. Então, assim, o que me faz ter comunhão com vocês? O que faz a gente ter algo em comum? O que me une a você? Jesus. Comunhão é Jesus. Jesus, o pão da comunhão. Porque eu tenho Jesus e você tem Jesus, nós temos comunhão. Fora disso, entende? Então, assim, por isso que fala, é comunhão, irmãos. Comunhão é ter algo em comum. Quando a gente se reúne, entende? Nós estamos reunidos aonde? Na presença do pão da comunhão. E hoje nós temos ceia, hoje não podemos atrasar, gente. Então, brasa na lareira, né? Quando está no fogo, arde com as demais. Quando está afastado, o que acontece? Rapidamente se apaga e esfria. Juntos sentimos o calor da fraternidade cristã, né? Então, olha, irmãs, um aviso, uma advertência para você que não gosta de congregar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros. A ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Tá? Participe de um grupo, ofereça também a sua casa, o maior beneficiado será você, irmãos. Você me fez lembrar agora minha vizinha, e a gente se dá super bem, né? Ela na casa dela, na minha, mas eu sempre ouço ela falar pelo telefone, eu vou, e já falou até pra mim, eu vou em lugar, em igreja que ninguém me conhece, que eu não quero que ninguém me conheça. Quer dizer, olha a situação, ninguém me conhece. Quer dizer, como vai ficar? Aí, há poucos dias agora, ela falou pra mim que tá meio atormentada, assim, que coisa dentro da casa. Por quê? Sozinha. Exatamente. Então, olha só. Quem busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele surge contra a verdadeira sabedoria de Deus. Paulo usa. Aquele que se isola, se levanta contra a sabedoria de Deus. Então está escrito. Então, irmãos, prestem atenção. Pedro fala assim, que o diabo ruge como um leão. Fazendo o quê? Então, o que o leão faz? Qual que é a tática do leão? Tem uma manada lá, certo? Como que ele vai fazer? Ele não vai conseguir atacar a manada toda, porque a manada vai tudo para cima dele. Então, ele ruge. Quando ele ruge, o que a manada faz? Todo mundo corre. Aí as fraquinhas faz o quê? Corre para o outro lado. Em vez de correr junto com a manada, corre para o outro lado. É exatamente isso. Então, o que o leão ruge? Não gostei da irmã que não me cumprimentou. Não gostei do pastor, não sei o quê. O rugido do leão é assim. Não sei o que, ninguém viu. Eu não sei o quê. Então, aí o que? E se isola, aí ele abocanha a gente. É bem assim, a tática dele é essa. Ele ruge e ele o quê? Daí as ovelhinhas vão dar sozinha e então é presa facinho. É petisco mesmo. Sabrina, vem cá, Sabrina. Gente, nós vamos nos despedir da Sabrina. Sabrina ajudou a gente desde o começo aqui, tá bom? Mas ela tomou uma decisão e eu apoio a decisão dela participar do grupo da EPD com os jovens. Tá bom? Sim. Ela vai para lá, ela ajudou muito a gente aqui, aprendeu muito também, né, Sabrina? Então, aí eu gostaria de vou entregar um presentinho da classe para ela, né, gente? Ela ajudou a gente, mas ela vai lá agora se reunir com os jovens lá, com as ovelhinhas mais novas. Ovelhinhas mais novas. Tá? Então nós vamos
vamos, irmãos, encerrar, né? Nós vamos para a ceia, vamos comunhar, né? Na comunhão e agradecendo a Deus por tudo. Vamos orar então?